Olá, amiga. Olá, amigo. Vamos dar seguimento ao estudo da obra Em Torno do Mestre, de Vinícius, pseudônimo de Pedro de Camargo. Este trabalhador, pelo qual nós temos carinho especial e que produziu vários textos muito ricos, verdadeiras pérolas, embora textos curtos, de uma riqueza muito ampla de reflexões do Evangelho, aproveitamento muito belo da doutrina espírita, uma visão singular do universo, da vida, do ser humano, do espírito como um todo. Ele que sempre está nos educando para o Cristo e com o Cristo, nos oferta verdadeiros conteúdos com fundos práticos para a nossa caminhada sobre a Terra. Através dos seus capítulos, vamos nos reconhecendo nos personagens que ele nos apresenta, vamos enfim meditando sobre pontos que ainda não tínhamos parado para prestar atenção e sempre sendo a luz o Cristo, o seu Evangelho, as palavras dos Espíritos, dos benfeitores. Assim, ele tem a condição de nos dar um caminho seguro para que a gente não se perca, não se confunda, pelo contrário, é com simplicidade, muita clareza, que ele tem a condição de trabalhar essas reflexões, essas meditações, sempre muito simples, sem entrar em polêmicas, mas até de forma muito sintética, apresentando as verdades que podem caber de maneira muito receptiva no nosso coração, se a gente permitir. Basta a gente querer. É o desenvolvimento da força de vontade. Com essa aptidão que todos têm condição de apresentar, é possível fazer do Evangelho, à luz da doutrina espírita, a, chamemos, filosofia de nossa vida. Porque se não pensarmos no Evangelho, se não meditarmos na doutrina, e assim ainda pensando e meditando, muito ainda erramos, o que nós então, sem o Evangelho e a doutrina, pensaremos, vivemos, falaremos? De certo, é claro que outras doutrinas científicas, religiosas, filosóficas apresentam sim postulados semelhantes, mas ainda reconhecemos que só com o Cristo é possível moralizar o intelecto, domar as más tendências, realizar transformação interior segura, aquela reforma íntima que nos possibilita, com amor e paciência, vencermos ainda os nossos impulsos de reencarnações passadas, ao mesmo tempo que nos miramos no futuro promissor e potencial, já que ele nos destina cada vez mais à proximidade de uma perfeição. Ora longínqua, talvez nem tanto, mas sempre visando um futuro que a sua fatalidade é a nossa comunhão com a divindade, é a nossa perfeição. Deus é muito bom, nós precisamos reconhecer. O capítulo que agora nós vamos meditar, ele traz uma expressão em latim que se tornou poética, se tornou popular, tradicional ao longo do tempo. Et homo, no latim litúrgico, no latim eclesiástico. Ec homo, no latim clássico. Mas que nada mais significa do que eis o homem. É então o que está escrito no versículo 5º do capítulo 19 do Evangelho de João. Naqueles momentos finais de Jesus, ali já padecendo as torturas de sua paixão, estando ele sendo levado até Pôncio Pilatos, nós vamos encontrar o texto no versículo 5 do Evangelho de João, neste capítulo 19, do seguinte modo: Saiu, pois, Jesus afora, levando a coroa de espinhos e roupa de púrpura. Quer dizer, tinha um vestido ele, é claro, com ironia, com malícia, com sarcasmo, como um rei. Lhe fantasiaram de rei. E disse-lhes Pilatos, disse então Pilatos ao povo:
Eis aqui o homem, quer dizer, et homo. Talvez Pilatos, naquele momento, estava utilizando de ironia, de sarcasmo. Não era só uma mera apresentação, mas talvez também ele não sabia que essa apresentação seguiria pelos tempos dali à frente como uma reflexão muito oportuna para nos perguntarmos: quem é realmente o Cristo? Quem é de fato o Cristo? Daí então dizer Vinícius: que melhor apresentação nos é dado fazer de Jesus, senão aquela que ele próprio revelou? Consideremos, pois, sua autoapresentação. Por quê? Porque agora Vinícius vai trazer 3 versículos, ou melhor, 4, 20, 21, 22, 23, do capítulo 7 do Evangelho de Lucas. Ali o próprio Cristo se apresenta a 2 discípulos que João Batista havia enviado até ele. Assim, é possível que, ao longo de nossas meditações, tenhamos a capacidade de comparar entre o que Jesus realmente se apresenta como é e aquilo que os outros dizem que ele é. Porque apesar de Pilatos ter dito et homo, eis o homem, ele sequer fez isso é ele é tal coisa. Não. Aqui ainda há o perigo das elucubrações, das deduções. Ficou ao cargo de cada um decidir o que Jesus é. Cada um ali poderia pensar em inúmeras características que ele não possuía. Dar-lhe conceitos que não eram verdadeiros. Um lhe classificaria como criminoso, como traidor, como marginal, como alguém que cometeu uma blasfêmia, mas no mesmo campo, no mesmo ambiente, um do lado do outro, este outro poderia considerá-lo como um Salvador, como um Messias, como Cristo, como um rabi, como um professor. No mesmo ambiente, e deduções totalmente diferentes umas das outras, derivadas somente de uma expressão, et homo, eis o homem. Mas para além das deduções e para além das explicações do que Jesus é, considerando que todos que tentaram dizer o que ele é, todos estão abaixo dele, já que ele é o tipo mais perfeito, o guia e modelo da humanidade, é melhor então que a gente veja realmente o que ele disse, para assim meditarmos com mais proximidade da realidade que ele representa. Vinícius, apontando o Evangelho de Lucas, como nós dissemos, vai apresentar o seguinte trecho. O Batista enviou 2 de seus discípulos ao Senhor para perguntar: És tu aquele que há de vir, ou havemos de esperar outro? Quando estes homens chegaram a Jesus, disseram: João Batista enviou-nos para indagar de ti se és o Cristo esperado. Na mesma ocasião, Jesus curou a muitos de moléstias, de flagelos e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então lhes respondeu: Ide contar a João o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos ficam limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, aos pobres anuncia-se-lhes o Evangelho. Bem-aventurado é aquele que em mim não achar motivo de tropeço. Enquanto aquele poderoso romano apresentava Jesus et homo, o próprio Cristo fazia questão de dar respostas através de fatos, através de ações. Vejam que as obras dele testemunham por si mesmo a sua elevação. O que ele é, o que significa aquele momento, marco divisor na história da humanidade. Antes, é preciso que a gente volte um pouquinho no próprio texto bíblico
e nos perguntarmos. No início, está escrito que o Batista, ou seja, João Batista, estava preso neste tempo e enviou 2 de seus discípulos ao Senhor para perguntar a ele se ele realmente era o Cristo ou deveriam esperar outro a vir. Vamos relembrar que João cresceu praticamente no mesmo tempo de Jesus. Talvez não cresceram tão juntos, não conviveram tanto tempo juntos como deviam. Temos passagem belíssima no livro Boa Nova, do irmão X, apresentando os dois ali ainda na infância, mostrando a elevação de cada nos seus contatos e no contato com a natureza. Mas a frequência com que se viam, o tempo de duração desses encontros, nós não sabemos. Mas ainda assim, será possível que João duvidava de quem era Jesus? De que ele era Cristo? Havia dúvidas desta natureza, daquele seu primo? Tudo indica que não, que essa incerteza não partia de João. Talvez nós conseguimos uma maior certeza sobre isso, uma maior confirmação, quando percebemos que ele não enviou um discípulo, mas 2. Porque assim, vendo e ouvindo, que testemunharam na presença do Cristo, ao voltarem e dizerem, se um distorcesse ou omitisse alguma coisa, o outro prontamente lhe corrigiria, lhe advertiria, faria o relato mais certo do que puderam observar. Então nós temos mais que 2 companheiros indo até o Cristo, nós temos testemunhas. O equilíbrio da verdade, para que os fatos não fossem tão falseados, não corressem este risco. E mais ainda, avançamos. Fica mais claro que a resposta era para os próprios discípulos do Batista. Ele que tinha os seus e talvez estivessem ali em momento de divergência, de discordância, seguir ainda João, seguir o Cristo, seguir a Jesus, o que era um, o que era o outro, o que fazer naquele momento, e Jesus resplandece como um sol na clareza dos seus fatos que dizem por si mesmos o que ele veio fazer na terra, encarnado no meio de nós. E de contar a João que vistes e ouvistes. Eu não digo, não falo a vós. Veites. Ouçam. Aí entramos naquilo que o Evangelho sempre destaca. Olhos de ver e ouvidos de ouvir. Ou seja, além dos sentidos, o entendimento adequado, o entendimento necessário. É como um livro que, lendo, não necessariamente significa que o leitor entendeu, assimilou o conteúdo. Ler é uma coisa, interpretar é outra, assimilar é outra. Há processos no campo da leitura que precisam ser vencidos e compreendidos para que de fato se dê a real meta, o verdadeiro objetivo daquela obra. Não basta simplesmente a pessoa dizer, olha, eu li tal livro de Dostoiévski, Crime e Castigo, O Idiota, Irmãos Karamazov. É preciso reconhecer que, para além da leitura, nós temos ali um verdadeiro filósofo, apresentando todas as complexidades da existência. E por isso mesmo um psicólogo, um pioneiro na psicologia, apresentando naqueles personagens toda a complexidade que existe dentro de cada um de nós mesmos. Por isso, ao lê-lo, nós digladiamos e nos reconhecemos nos seus personagens, como também vamos nos reconhecer nos livros da Lavra de Emmanuel, um grande escritor, seja em Paulo Estevão, há 2000 anos, 50 anos depois, Renúncia, Ave Cristo, enfim. E aí, aqueles 2 discípulos veem os cegos voltando a enxergar, os coxos andando, os leprosos ficando limpos, os surdos ouvindo, os mortos ressuscitando e aos pobres sendo anunciado o Evangelho. Finaliza Jesus dizendo, bem-aventurado é aquele que em mim
não achar motivo de tropeço. Então agora Vinícius vai desenvolver esse texto, essa perícope, apresentando ali insights valiosos para a oportunidade de colocarmos em prática, também neste caso, o que simboliza para nós o Cristo, no seu próprio dizer, no seu próprio apresentar. Diz ele: tal é o Cristo, o amigo e defensor dos humildes e dos oprimidos sofredores. Primeiro destaque que Vinícius faz é como se ele dissesse, Jesus, para aqueles dois discípulos de João Batista e para nós: olha só quem está ao meu redor. Veja, para além de mim mesmo, da minha figura, observa quem me procura, quem está comigo. Porque Jesus se revela pelas suas obras. Ele é aquela fé que cura e serve. Ele não é uma frase solta, uma frase de efeito, que dita aos ouvidos de alguém, é como se fosse um comprimido descido garganta abaixo. Toma isso, vai e vai sarar. Não, não é isso. Jesus é muito mais, ele não vem com uma teoria, com uma explicação. Ele vem com a cura, com o prodígio, com a consolação, com o acolhimento, com a instrução. É a solução adequada para o problema que a criatura apresenta. É o atendimento na devida proporção. Como é que uma pessoa esfomeada ou doente vai se saciar ou aliviar as suas dores somente com explicações médicas ou nutricionais? Uma receita de pão não mata a fome de ninguém, como também as explicações a respeito da doença que a pessoa possui. Naturalmente que aquilo esclarece um pouco mais a angústia do ser por conta de fazer parte do diagnóstico. Mas o que vai aliviar realmente o seu sofrimento é os medicamentos, o tratamento que vai ter que ser feito. Assim como para aquele que tem o estômago vazio e a fraqueza já sendo apresentada no corpo físico, mais do que saber como o pão vai chegar até ele, é o pão chegando no seu estômago. Então é a praticidade, é o fato em si, e não teorias, divagações, que neste ponto nada vale. É mais ou menos aquilo que os espíritos dizem, que a caridade discutida demais, ela chega tarde. Ela chega tarde demais. A caridade que é muito discutida, ela chega tarde. E esse tarde talvez signifique uma vida, uma encarnação que foi perdida pelo fato de um auxílio que foi negado, de um ser que foi esquecido. O objeto da sua paixão, o objeto da paixão do Cristo é o pecador. Por isso ele vai apontar que não veio para os sãos. Os sãos não precisam de médicos. A individualidade humana representa para ele um valor infinito. Deus é Pai dos pecadores. Quanto mais abatido e vexado pela dor física ou moral, mais interesse o homem lhe desperta. É aquela ovelha desgarrada que ele quer trazer novamente ao aprisco. É o bom pastor. É aquele pastor que carrega a ovelha ferida nas costas e a leva novamente para o local que lhe é adequado, que é o seu meio. É o que nós vamos encontrar no versículo 7º, do capítulo 6º do Evangelho segundo o Espiritismo. Um capítulo belíssimo, como toda a obra é, mas esta em específico, o Cristo Consolador. E ali, num breve trechinho, está escrito: eu sou o grande médico das almas, e venho trazer-vos o remédio que deve curá-las. Os fracos, os sofredores e os enfermos são meus filhos prediletos, e venho salvá-los. Quanto mais abatido e vexado pela dor física ou moral, mais interesse o homem lhe desperta. Quantas vezes os nossos abatimentos físicos e morais fazem com que a gente fuja da imagem de Deus, da figura do Cristo. Pelos meandros da culpa, nós vamos nos sentindo a pior criatura do mundo e inculcando ideias ou falsas crenças de que nós não temos solução, não temos recurso e que nós merecemos somente uma coisa, o castigo. É ilusão,
É tudo que a doutrina vem nos explicar que não procede. O futuro está aberto a todos, como o céu e o inferno, essa obra belíssima de Allan Kardec vai nos esclarecer. O futuro está aberto. Então, os erros do passado, eles somente não nos definem. Há que se reparar, há que se arrepender, há que se espiar. Mas é preciso considerar que para isso devemos caminhar. Não podemos estagnar na altura de nossos erros, porque nós não somos só eles. Não há ninguém totalmente mau nem totalmente bom nessa terra. Por isso, mundo de provas e expiações. Reconhecer que nós somos então limitados e por isso enfermos morais é adotar para nós o maior médico dos médicos, é adotarmos o Cristo. Eu sou o grande médico das almas, diz ele então no item 7 do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. E aqui Vinícius agora vai fazer dois exemplos, duas figurações, duas ilustrações. Os leprosos e a mulher adúltera. Os leprosos, no tempo em que Jesus passou pela terra, eram corridos a pedradas das cidades e aldeias. Aqui Vinícius apresenta um fato que nós não conseguimos comprovar realmente a vericidade. Ele diz que a lei de Moisés os condenava à lapidação, se tentassem penetrar nos povoados. Parece-nos que Vinícius está aqui remetendo, na verdade, aos versículos 45 e 46 do capítulo 13 do Levítico, que é um livro do Antigo Testamento. Especialmente o versículo 45. Também as vestes do leproso, em quem está a praga, serão rasgadas, e a sua cabeça será descoberta, e cobrirá o lábio superior, e clamará: imundo, imundo. Então, por onde passavam os leprosos, né, que é termo pejorativo, que hoje não se utiliza mais para os rancenianos, deveriam usar um badalo, um sino, tocar de longe para que a população percebesse eles chegando, isso sempre fora das aldeias, e gritando Amé, para que se afastassem. Não temos relatos de que houvesse essa lapidação, esse apedrejamento, conforme a lei mosaica. Possivelmente deveriam haver costumes informais e que isso tomasse talvez força de lei, para que aqueles seres mais violentos, como toda a vida existiram, aproveitassem da oportunidade, refugando aquela impureza, já que eram classificados como impuros, utilizassem de métodos brutos, totalmente violentos, que seriam então o afastamento daqueles seres através de pedradas. Sobre a crueldade dessa lei que visava evitar a propagação da lepra, havia ainda superstição com caráter religioso, segundo o qual os leprosos eram réprobos, a quem Deus punia com o terrível mal. Então, eles mereciam, na visão daquele povo, aquele castigo. Eram seres que estavam sendo castigados porque erraram em algum momento, coisa que hoje entendemos totalmente incoerente por conta das explicações da doutrina espírita. Entre os hebreus, o diagnóstico da lepra, inclusive, eram feitos não por médicos, mas por sacerdotes, já que ela traduzia então como evidência do pecado, que apresentava corrupção da carne e por isso corrupção do espírito. E que fez Jesus? O que fez Jesus com relação àqueles infelizes? Totalmente diferente do que a sociedade estava acostumada a fazer e considerava o certo. Jesus os curou. Vamos lembrar, por exemplo, de Mateus, capítulo 8, versículo 1 a 4. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: Quero, ser limpo. E logo ficou purificado de sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote. Vejam, por isso o sacerdote. E apresenta a oferta que Moisés determinou, obedecendo os livros antigos, para lhe servir de testemunho. Quero ser limpo.
enquanto os outros diziam: quero que afaste-se de mim. O afastar da pureza, da impureza, na verdade, considerando que nós somos a pureza, ainda é toda a gênese, toda a causa das intolerâncias, da falta de respeito, da polidez, que é uma virtude, porém praticamente indiscutível, não é debatida, não é meditada, não é refletida, mas que faz parte da gentileza, dos bons modos, de uma educação que nos possibilita palavrinhas mágicas, como um obrigado, um com licença, um por favor, mas que tendo essas raízes, desenvolve-se depois em galhos, em frutos, em folhas, que se representam a paciência com a falha com os demais, mas também a não condescendência com a injustiça, com a crítica malévola, nociva, com aquela crítica que deprecia o outro, mas nada faz para erguer o outro. É o sim, sim, não, não, que faz com que a gente se torne cada vez mais conectados com Cristo e afastados desses julgamentos com conceitos prévios, por isso preconceitos. As chagas humanas não lhe causavam asco e nem pavor, mas comiseração e piedade. E não só as mazelas do corpo lhe inspiravam aqueles sentimentos, como também as da alma. Seu gesto de compaixão pela mísera adúltera, apupada pela horda de fariseus, aliado à sublime lição contida no aquele que se julgar isento de culpa, atire a primeira pedra. É este ponto que ele está lembrando para nós do Evangelho. É o versículo 1 ao versículo 11 do capítulo 8 do Evangelho de João. É outro testado eloquente do quanto lhe interessava a sorte dos pecadores, porque afastando um a um daqueles que queriam apedrejar a mulher, mas não o homem que com ela havia cometido adultério, eles se veem a sós. E ele vendo então que ninguém havia lhe condenado, ele também, por extensão, não faria. Não porque os outros não a condenaram, mas porque era da sua natureza já ver as coisas por outro ângulo totalmente diferente, a visão do ponto de vista espiritual. Interessava a ele, então, particularmente os aflitos e os oprimidos. O cristianismo, continua Vinícius, é a história do Cristo junto ao pecador. O cristianismo é a história do Cristo junto ao pecador. Não é a história do Cristo condenando o pecador, mas indo até ele, lhe orientando, lhe esclarecendo, lhe educando, para que, se educando, reconheça em si mesmo seus potenciais, suas virtudes, suas forças de caráter, tudo aquilo que ele já tem capacidade de vencer em si mesmo e desenvolver em benefício da sua progressão, do seu melhoramento. Reconhecer-se como filho da luz e, por isso, buscar forças no alto, a partir daqueles queridos amigos e amigas que nos acompanham do plano espiritual, como também desenvolver agora habilidades que lhe possibilitem uma nova vida, um novo dia, um novo capítulo na existência na carne. Na sua maneira de agir, na maneira de agir do Cristo, está a sua doutrina. Aqui é interessante que neste ponto Vinícius conta a história de um missionário que existiu ao tempo dele, ou seja, nos inícios do século passado, chamado Stanley Jones. Pesquisando a história deste homem, realmente vale a pena ver. Ele várias vezes foi indicado para o Prêmio Nobel da Paz e foi daquelas criaturas conectadas com o Cristo, na religião que abraçou. Diz Vinícius, conta Stanley Jones, missionário que naquela época que Vinícius escreveu o texto, há 20 anos vivia na Índia. Ou seja, naquele país, quando se fala em cristianismo, o povo se mostra cético e completamente desinteressado. Quando, porém, se faz referência à vida do Cristo no seio da humanidade, defendendo os explorados, suavizando as angústias alheias,
ensinando ao povo o meio de viver feliz, então os hindus se tornam atenciosos e ávidos de curiosidades. Por quê? Porque ali nós temos algo que é uma ética cósmica. Em toda parte ela prevalece. É a comunicação legítima do universo, é o amor universal. Independente de credo, isso cala fundo em todo o coração, porque são angústias que toda criatura carrega. A necessidade de ser acolhido, de ter as suas angústias suavizadas, de ser defendido das explorações, das desigualdades, de receber ensinamentos que lhe tragam a felicidade. É uma mensagem para todos, encarnados ou desencarnados. Quando o missionário chegava neste tom a respeito de Jesus, então aqueles seres que viviam noutra crença pediam que se falasse mais nesse Jesus amorável e bom. O próprio Stanley Jones dizia: somos servos exclusivamente do Senhor. E assim como Paulo em Filipenses, capítulo 2, versículos 1 a 11, devemos com humildade colocar o outro na frente, edificar o outro e amar o outro. É bem aquilo que vai de encontro à visão que Vinícius tem do Evangelho, edificar o outro, porque nós mesmos vamos estar nessa caminhada de autoedificação, a ponto de servi-lo com o sacrifício de si mesmo. Um sacrifício que deixa de se tornar martírio, de disciplina mal entendida, para então conformarmos com uma nova maneira de viver, tornando novas todas as coisas por uma visão mais apurada, mais elevada do contexto em que nós estamos inseridos. Este fato é muito significativo. Quer dizer que as lendas forjadas pelas escolas fictícias, escolas sectárias, perdão, em torno do Cristo, histórias do cristianismo, estão comprometendo o surto daquele credo. Ou seja, houve ao longo da história a deturpação da verdadeira imagem, do verdadeiro significado do que é o Cristo. Com toda essa distorção, é preciso anunciar Jesus Cristo tal como ele é, e qual ele próprio se apresentou aos emissários de João Batista, sarando os enfermos, anunciando aos humildes o evangelho do amor. Aqui a gente recorda de Emmanuel. Jesus não é uma personalidade para ser adorada. Jesus é uma verdade a ser vivida. É a adoção dos seus postulados para a nossa vida o mais integralmente possível, para que então nós nos transformemos em contínuo na caminhada rumo ao melhor que nos espera. E bem-aventurados aqueles que se não escandalizarem desse Jesus, que é o real e verdadeiro Cristo de Deus. Ao adotarmos uma postura conforme as pressões, as cobranças, os estímulos que o mundo nos oferece, infelizmente, isso acontece. A vergonha do Cristo. Nós começamos a sentir vergonha do Cristo, já que é preciso ou servir a Deus ou servir a Mamon. Não é possível servir a dois senhores. E optando a viver conforme os ditames do mundo, no materialismo, no imediatismo, no individualismo, aí nós sacrificamos o Cristo. O Cristo interno, o Cristo que fala dentro de nós, e esse sacrifício significa vergonha. Muitas vezes o calamos e o escondemos simplesmente para seguirmos, talvez até uma expressão que não é muito feliz, mas é legítima, num baile de máscaras, prevalecendo e fortalecendo a persona em detrimento da busca do self, da nossa individuação, do desenvolvimento do nosso ser, integrando nossas partes e aí com isso reconhecendo como de fato nós somos e temos sido. Não estamos nos tempos das teorias, mas na era dos fatos. Os fatos. E isso o Evangelho também destaca. Pelos frutos os conhecereis. O cristianismo não é uma teoria. É o mesmo Cristo revelando as leis divinas à humanidade. Jesus é um fato histórico.
é ao mesmo tempo uma necessidade de todos os momentos. Porque ele sintetiza, na moral em si mesmo personificada, a solução de todos os problemas da vida humana. Et homo, eis o homem, eis o self, eis a meta, eis o Cristo interno a ser descoberto dentro de cada um de nós. Eis a autorrealização. Eis o guia e modelo da humanidade, o tipo mais perfeito enviado a Deus a essa terra. Não se pode mais impor crenças. Temos que convidar o povo a raciocinar conosco, vai seguindo Vinícius. A fé precisa agora ser raciocinada, é preciso lançarmos luz a todos os fatos e penetrarmos na letra para extrairmos o espírito dela. Buscarmos um céu que é possível dentro de nós, considerando ele como o estado de alma. Vai dizer ele mais à frente, se não tivermos desde já o céu em nós mesmos, não poderemos encontrá-lo depois da morte. É claro que não é aquele céu permanentemente azul dentro de nós, como uma perfeição já, porque isso é impossível. Assim como o céu que existe sobre as nossas cabeças, ele não fica azul todos os dias. Tem dias que está chuvoso, está nublado, mas lá por cima daquelas nuvens, daquela chuva, daquele frio, se deu meio-dia, tenhamos a certeza. Não estamos vendo o sol, mas ele está a pino, lá no local onde ele deve estar. Jesus não veio tampouco livrar-nos desse inferno localizado não se sabe onde. Ele veio tirar o inferno de dentro de nós. Como? Ensinando-nos a conhecer e vencer as paixões egoísticas e animalizadas que nos torturam o espírito e nos aviltam o caráter. Ou seja, ele veio nos educar. Ele veio fazer com que a gente perceba os instintos, os impulsos primitivos que ainda prevalecem em nós que agora já adotamos a idade da razão na caminhada espiritual. E, portanto, já estão excedendo o tempo e as maneiras para darem lugar, enfim, a um coração maduro e uma mente lúcida, o que farão de nós um ser mais equilibrado para conviver de forma adulta com todos aqueles com quem nós convivemos, deixando de lado comportamentos infantis e, por isso mesmo, por dentro, tratando Deus através de um relacionamento mais avançado, um relacionamento mais lúcido, mais claro com o Deus que nos criou e nos sustenta. As curas maravilhosas que Jesus operou, foram todas no sentido de fazer voltar à natureza o que dela estava divorciado. É como a dor, que tendo ali o seu objetivo, a sua função, tem sempre a capacidade de fazer com que a gente volte à rota do amor, da lei de amor. O pecado está na vida anormal que o homem leva no mundo. A ratá, a amartia, o desvio, o fugir do alvo. E Jesus veio normalizá-lo. Sua fé é um canto de louvor à natureza. E assim então, Vinícius vai caminhando para o encerramento dessa parte da reflexão, dizendo: o tempo não comporta mais imperialismos em qualquer terreno. Jesus quer ser o que ele é, não o que nós achamos que ele seja, não o que dizemos que ele é. É claro que sempre quando falamos a respeito dele, estamos tentando fazer exercícios, por vezes laboriosos, de uma aproximação da sua figura, do seu simbolismo, do seu significado. Mas é preciso cada vez mais avançar sem medo, com coragem, para vermos de fato o que ele é, porque ele se mostra como tal, se mostra como realmente é. Jesus é verdade, é o caminho, é a verdade, é a vida. Não há falsidade nele, por isso é nós que muitas vezes falseamos o que ele representa, o que ele simboliza. Ele não. E não o que a eclesia pretende a viva força que ele seja. Jesus se revela por si mesmo àqueles que o procuram. Jesus se revela por si mesmo àqueles que o procuram. Precisamos sair do paganismo,
buscando com Jesus a saúde, a pureza, o valor, a bondade, a alegria de viver e a imortalidade. Porque tudo isso nós encontraremos nele, no entendimento do que ele deixou como legado, como seus ensinamentos, como governador do mundo que é. Ele é um modelo a ser imitado. É o médico do corpo e da alma, é o pastor do rebanho, onde houver lágrimas a enxugar, chagas e dores a lenir, aí está Jesus no desempenho de sua missão. Aí nós saberemos que ele vai estar presente. Talvez por nós mesmos, pelo nosso intermédio, pelo chamado que nós vamos atendendo, pela estrada de Damasco que surge na vida de cada um. E então, enfim, nós dizemos: Senhor, o que queres que eu faça? Ele é, por excelência, o servidor da humanidade. Ele veio para servir e não para ser servido. Se ele veio para assim ser e assim fazer, que sobra para nós, que somos os seguidores. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A frase de Pilatos, que nos serviu então como título do capítulo, tornou-se célebre. A quem se referia o romano? Aquele que foi colocado uma coroa de espinhos, vestido um manto púrpura e apresentado como o rei dos judeus? Não. Nós aqui pensamos que Jesus é muito mais, que aquela coroa, ela simboliza a luta do espírito contra a animalidade do mundo. Aquela tuba-multa, aquela multidão enseguecida, aquela massa ignorante, que logo em seguida vai gritar Barrabás, Barrabás, é que para nós o reflexo da animalidade, do ser individual ou coletivo que deixa de pensar para seguir deduções dos seus impulsos primitivos ou para ir no fluxo de alguém que lhes manipula. E a coroa, neste momento, representa a vitória do espírito sobre essa animalidade, principalmente a partir da luta, porque não é fácil esta vitória, ela não vem fácil. Ela tem seus méritos justamente pelas suas dificuldades. O Cristo ferido e desprezado ainda assim é vitorioso. Ele vence a si mesmo e vence tudo aquilo que estava ali considerado como sistema. Vamos então recordar do que está, digamos, no Apocalipse. No Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Vamos relembrar. Não temas das coisas que hás de padecer. Não temas. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. Vamos ver que, por fundo disso aqui, nós temos um simbolismo muito sério, muito grave. E tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O que para uns era coroa de ironia, de sarcasmo, sorriam dele, repartiam suas vestes, lançavam a sorte, lhe cuspiam, lhe chicoteavam. Não, ali estava a coroa da vida. Imitar a Jesus é servir a humanidade. Conservar a vida é permanecer no seu ideal. É vencer cada um a si mesmo. A viva força é penetrar o reino dos céus, que é o reino do Espírito, o reino da imortalidade. O Ecce Homo de Pilatos tornou-se frase de renome, cumprindo assinalar que é ao mesmo tempo profundamente simbólica, pois em realidade só deve ser apresentado como homem, e aqui ele coloca todas as letras em maiúsculo, aquele que venceu. Finaliza então com uma poesia belíssima, a qual nós utilizamos como conclusão. Ecce Homo. A quem se referia a epígrafe, Pilatos? A Jesus? A sofrer todos os desacatos? Tendo a cabeça em sangue a coroa de espinhos? Pensado pelo pó que voara dos caminhos? A espada chicoteada, a púrpura do manto? E para completar o escárnio, metro a metro, pusera-se-lhe à destra humílima de santo. A cana recurvada, a guisa então de cetro. E vemos-lhe, através do corpo flagelado,
refulgir nesse dia o espírito elevado, no máximo da dor, no máximo esplendor, imponente pairando na escada, sobre os troféus da carne assim dilacerada. Ciúme, inveja, ambição, a sede de extermínio, o orgulho, a ostentação, pruridos de domínio. Os prazeres da vida transitória, só gratos aos sentidos. É assim que devem ser vencidos. E como fez Jesus, tragados na vitória. Imitá-lo é dever nosso, ainda que a esmo, aprender cada um a vencer-se a si mesmo. O ecce homo de Pilatos, além de frase de renome, que nada mais consome, é um símbolo que os fatos enriqueceu, pois que só deve ser apresentado como homem quem assim, vilipendiado, torturado, venceu. Que Jesus nos abençoe, esteja sempre conosco, nos ajudando na vitória rumo ao alto. Muita paz.